Cada vez mais a militância das pessoas do bem vem incentivando atos de discriminação, atos de ódio, atos de violência física contra outras pessoas. Pessoas que são diferentes da agenda que a galerinha do bem defende. E a notícia que eu trago para vocês hoje é apenas mais uma demonstração disso. É mais um daqueles casos isolados que são consequências diretas dos discursos de ódios pregados pelas militâncias esquerdistas, mas que obviamente ninguém assume a responsabilidade. Então, uma mulher branca que estava de boas dando uma banda pelo shopping, parece que é um shopping, pelo menos pelo vídeo, por causa do seu cabelo, mais especificamente por estar usando tranças, ela é abordada por uma negra militante que decide provocá-la, começa a ofendê-la, chama ela de vadia, fala que ela está cometendo apropriação cultural, é claro, a branca obviamente fica totalmente indignada com a situação, ela começa a questionar dizendo algo como: é sério que você está fazendo isso por causa do meu cabelo? Por causa do meu cabelo? Você tá brincando comigo? E aí, pouco depois dessa briga começar, acontece isso. Oh, she right there, G. She's so... G, hold on, how do you zoom in? G. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. It's so hectic, y'all. Okay, I'm like, Grandma. She got ass beat up. I'm dead. It's live at 4 City. Pois é, a militante negra agrediu fisicamente a branca simplesmente porque ela estava usando tranças. Ah, mas você pode provar que o motivo foi esse mesmo? Será que foi só isso? Não acredito que alguém bateria em outra pessoa só porque ela estava usando tranças. Sim, tem o vídeo completo, a gente pode ver essa primeira parte da discussão, onde claramente o tópico que originou toda essa briga foi o cabelo da branca. Assiste aí. G, ain't even get the other part. What the fuck? Hit her ass again. G, hit her ass again on my grandma. She just flipped her ass over the camera. Over the counter, G. Or what? Just because I say no good, if I can disrespect you, you don't call me no bitch. I did not call me a bitch. Did I call you? I did not. G, oh my grandma, she just flipped her ass over the counter. That shit was funny. Tem até um momento em que a negra reclama: ah, você tá me chamando de vadia, porque ela responde assim: você tá falando do meu cabelo, sua vadia, ou algo do gênero. E aí a branca retruca também, falando: ué, você me chamou de vadia primeiro. Então é muito claro o que aconteceu ali, né? A branca tava de boas passeando pelo shopping quando a militante decide lacrar em cima dela, falando: sua vadia cometendo apropriação cultural, tira essas tranças, você não pode usar isso. Aí gerou toda a discussão, a branca obviamente reagiu, né, insatisfeita, mas falando: você tá brincando comigo, você tá fazendo isso por causa do meu cabelo. E aí a militante, claro, parte para violência, parte para agressão, como a gente viu. Eu nem preciso falar o quanto isso é ridículo, abominável, criminoso e também o quanto isso é racista, porque sim, a branca apanhou pelo fato de ser branca. Eu prevejo algum progressista imbecil usando o argumento de que não, ela não apanhou por ser branca, ela apanhou por estar cometendo apropriação cultural, por ser uma branca usando tranças e relativizando a agressão porque eles não conseguem admitir a existência do racismo contra pessoas brancas, que inclusive eles próprios incitam e incentivam com o movimento deles, com o discurso deles. Mas, meu querido, para você ver quão imbecil é esse argumento, é só você pensar em qualquer contexto de racismo contra negros e perceber que é possível fazer essa relativização. Um negro abordado pela polícia, eu posso dizer que ele não foi abordado por ser negro, ele foi abordado por ser um negro com um comportamento suspeito, com uma atitude suspeita. A questão principal é: a cor da pele está diretamente ligada ao fato? Bom, no caso de um negro que não está fazendo nada demais, está simplesmente passando pela rua e acaba sendo abordado pela polícia a troco de nada, sendo que muitos brancos passaram e não foram abordados, talvez, né, nesse cenário, a gente pode dizer que sim. A cor da pele aparentemente foi um fator determinante para aquela situação. Da mesma forma, nesse episódio da branca que apanhou da militante negra no shopping, não existe a menor dúvida de que a cor da pele é totalmente fundamental para a questão.
Porque é mais do que óbvio que se fosse uma negra usando tranças, isso não teria acontecido. Ela apanhou sim por ser branca. E esse é mais um ponto muito relevante, porque quando a gente fala, né, que brancos também podem ser vítimas de racismo, a militância progressista sempre relativiza falando, ai, mas como é que vai ser vítima de racismo? Vai ser chamado de branquelo? De branco azedo? Isso não é nada comparado com o que o negro sofre diariamente. Pois é, eu não tô pegando um caso pequeno, onde alguém está simplesmente sendo ofendido por ser branco, não. Ela apanhou, levou um murro na cara por ser branca enquanto passeava no shopping. Por mais que brancos também possam sim ser atacados verbalmente, né, eles também possam ser ofendidos, eles podem se sentir ofendidos com ataques verbais direcionados à sua cor, geralmente os casos que a gente traz para provar que brancos também são vítimas de racismo são muito mais extremos, como esse onde uma branca foi agredida fisicamente, ou o caso do garoto que foi torturado por 4 negros, um garoto com deficiência mental, torturado por 4 negros por ser branco, porque enquanto eles torturavam, eles ainda falavam, fodam-se os garotos brancos. Então, você pegar esses casos extremamente violentos, motivados sim por questões raciais, e relativizar, ignorar, para defender um discurso sem o menor sentido de que branco não pode ser vítima de racismo, é desumano, é passar pano para racismo sim. Eu quero muito saber onde é que estão as feministas agora para defender essa mulher, para falar que o corpo dela, as regras dela, ela pode usar o que ela quiser, o penteado que ela quiser, andar como ela quiser, aonde ela quiser. Cadê? Cadê? Vocês vão comprar essa briga com o movimento negro ainda, que vai obviamente passar pano para uma atitude dessas? Porque não, a branca estava errada, ela realmente estava cometendo ali apropriação cultural, um crime gravíssimo que pode sim ser punido com agressão física. Você não vai ver isso. No máximo você vai ver meia dúzia de militante ali, de progressista, tirando o corpo fora e falando que esse caso não representa o movimento, que essa mulher tá errada, né, que é um fato isolado, quando não é. O discurso de vocês incentiva isso. Por que isso aconteceu? Porque essa idiotice, imbecilidade e apropriação cultural está sendo disseminada por vocês como se fosse algo relevante, como se fosse realmente uma luta que deve ser combatida. O ato de brancos usando tranças ou turbantes não é um discurso que visa paz, que visa amor, que visa justiça, não. É um discurso que apenas prega ódio. É um discurso que vai fazer fatalmente com que casos como esse aconteçam. E a gente tá vendo eles acontecerem cada vez mais. Sem contar que é um discurso burro, estúpido, idiota e ignorante. Se você é negro e defende a apropriação cultural, porque branco não pode usar as coisas de origem negra, faz o seguinte, nunca mais usa óculos de sol então. Não usa mais. Porque foram os brancos que criaram. Segundo a revista super interessante, que inclusive tem um viés progressista, né? O primeiro relato de uso de óculos de sol, de uma lente escura, foi pelo imperador Nero, imperador romano, né? Justamente pelo fato dele ser muito branquinho, ter olhos muito claros, e ele não conseguia ver direito as batalhas do Coliseu, então fizeram para ele algumas lentes escuras. Depois disso, tem alguns registros históricos que apontam a Alemanha como precursora da utilização dos óculos de sol, porém eles ainda eram muito grandes, desconfortáveis, e quem popularizou de vez, né, e criou designs mais estilosos para eles mesmos foram os franceses, ou seja, nada a ver com negros. Logo, negros não podem usar óculos de sol, porque é apropriação cultural. Ah, não, mas veja bem, o óculos de sol ele não é especificamente um traço da cultura branca ou da cultura europeia, então ele foi difundido aí no mundo todo e ele não remete especificamente à cultura branca, por isso todos podem usar. Bom, o mesmo serve para as tranças, seus ignorantes. Mesmo que elas tenham sim um peso cultural muito importante na África, não foi só lá. Na cultura egípcia, as tranças também eram bastante aclamadas, eram utilizadas pelas pessoas mais ricas. Cleópatra utilizava. Existem bustos de mulheres usando tranças de 22 mil anos antes de Cristo que foram encontrados na França também. Sem contar que as tranças também eram muito importantes na cultura nórdica. Olha só, utilizadas por brancas, ruivas. De acordo com a HuffPost Brasil, arrumar o cabelo com enormes tranças e vestir a melhor roupa era uma tradição realizada principalmente aos sábados, dia reservado ao banho semanal, e além disso, as franjas e undercut, o cabelo raspado próximo à nuca, também eram costumes comuns na cultura viking. Então, mesmo que essa palhaçada de apropriação cultural fizesse um pouquinho de sentido, mesmo que fosse um argumento que não fosse digno de pena, sei lá, que você visse um moleque da quinta série usando esse argumento e você pensasse, caramba, que idiota esse moleque, mesmo que não fosse esse o caso, ainda assim estaria errado, porque
Não, as tranças não são exclusividades dos negros, dos africanos, assim como os turbantes também não são. Vocês lembram do caso do turbante, onde uma menina com câncer foi criticada, foi atacada, agredida verbalmente por estar no ônibus usando um turbante e depois descobriram que ela estava usando porque ela tinha câncer? Vejam só quão escroto é esse discurso que vocês disseminam, essas ideias que vocês colocam na cabeça dos seus militantes e como isso acaba apenas servindo para disseminar ódio. Então sim, os movimentos precisam ser responsabilizados porque não são casos isolados. Cada vez mais a gente vê esse tipo de coisa acontecendo por causa dos discursos que essas pessoas defendem. Para que mais serve o discurso de apropriação cultural se não for para segregar, para dividir, para jogar uma classe, uma raça contra outra, um grupo contra o outro, para fazer um negro ver um branco utilizando tranças e ficar com raiva e ir lá questionar e falar não, você não pode usar, para ver negros discriminando brancos porque eles decidiram usar tranças, ver discursos. Mano, se você escreve trança branco, sei lá, alguma coisa assim no Twitter, você vai ver um monte de comentário preconceituoso, um monte de comentário. Eu até comentei isso em outro vídeo recente, que eu acho que vai sair depois desse, inclusive, mas era sobre o caso do Itaú. Eu também trouxe o caso de um tweet lá de uma mulher falando. Se você quer saber se uma pessoa é negra ou não, é só você ver se está usando trança. Porque se ficar bonito, então é negro, se ficar feio, é branco. Essa frase por si só eu poderia dizer até só que é a opinião dela, mas vindo com o resto do discurso, que vocês podem ver no vídeo, quando ele for sair, se estiver no card aí, logo depois que tiver saído, enfim, você vê que não, que tem uma motivação, sim, racista por trás do que aquela mulher estava dizendo, e a gente sabe de onde isso saiu. Por que será que tem tantas pessoas repetindo esses discursos segregadores que apenas fomentam o ódio? É óbvio que é por causa dos movimentos coletivistas. Não tem como negar. A relação é direta. Tem prova maior do que essa de que esses movimentos não lutam por justiça, pelo amor, pela harmonia? Não, que eles fazem justamente o contrário, que eles segregam, que eles incitam ódio, violência, que eles passam pano para casos extremos cometidos com o outro lado. Porque não importa, o outro lado, como eles são sempre os vilões, então pode tudo contra eles, pode tudo contra brancos. Até existe de fato rixas entre o feminismo e o feminismo negro. Às vezes acontece isso, deles tretarem, mas eles sempre tentam manter pelo menos uma política de boa vizinhança, porque no geral são todos movimentos esquerdistas. E antes de serem movimentos sociais, eles são movimentos políticos. Por isso, não existe uma briga ferrenha de um lado contra o outro, porque no fim das contas, eles têm que estar sempre de mãos dadas, né? Eles têm que se defender, mesmo que eles mesmos não se tolerem, que eles tenham diferenças cruciais no cerne de cada movimento. Não adianta, cara, um antro de hipocrisia e de pessoas que são limitadas demais para perceber que estão apenas sendo usadas por esses movimentos, usadas de formas políticas. Mas vai lá, feminista, compra briga com o movimento negro porque você é diferente, você não aceita que tratem uma mulher que nem essa do vídeo foi tratada. Vai lá e fala pra eles como é estúpida essa questão da apropriação cultural, porque ela entra em conflito direto com a questão do meu corpo, minhas regras, e eu posso usar o que eu quiser. Vai lá e argumenta com essas pessoas pra você descobrir como é lindo e mágico o mundo real dos movimentos coletivistas. Como eles se comportam quando você não decide simplesmente aceitar tudo que eles despejam pra cima de você sem questionamento nenhum. Descubra como eles tratam a oposição, como eles tratam quem pensa diferente. Descubra como eles realmente são super tolerantes, são super amorosos, super justos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, mais um caso absurdo endossado pelos movimentos de esquerda. E infelizmente a gente sabe que as coisas só vão piorar enquanto a gente permitir que esses discursos de ódio sejam narrativas hegemônicas. Se você realmente é contra o racismo, contra todo tipo de racismo, contra todo tipo de discurso de ódio, se você acha que as pessoas devem se respeitar, independente da sua cor, da sua raça, do seu gênero, da sua orientação sexual, enfim, do que for, se você acha que a gente deve respeitar o próximo, então deixa um like aí no vídeo, compartilha com as pessoas que são próximas de você, se inscreve se ainda não for inscrito e deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários, beleza? Também confere o link da minha loja www.omnigeek.com.br, lá tem várias camisetas com estampas de anime, como essa que eu tô usando aqui agora, inclusive. O link pra loja tá ali embaixo na descrição do vídeo, assim como tem link também pra Deezer, Spotify, onde tem músicas e outras redes sociais e Twitter e um monte de coisa. Então, conto com o seu apoio, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?